ela se encontra aqui no João capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Se a sua tradução tiver um pouco diferente, não tem problema, mas o sentido é esse. Então, igreja, o incentivo de Deus, a fidelidade, Ele nos incentiva. Por que Ele nos incentiva? Ele sabe que nós temos uma facilidade de ser tentado e dar ouvido à tentação, e deixar de lado a palavra e dar ouvido à tentação, andar por caminhos que não agrada a Deus. Ele sabe que nós temos essa natureza caída, onde o inimigo a todo momento tenta a nos direcionar. Ele sabe disso, mas ele vem com a palavra. Por quê? Porque se eu optar por aquilo que ele fala, decidir a minha vida naquilo que ele direciona, a minha vida vai ser diferente. Ela vai ser diferente. Então ele começa aqui dessa forma: aquele que tem os mandamentos. Quem tem os mandamentos, igreja? Os mandamentos aqui, ele não se refere aos 10 mandamentos, nem os 2 que se resumiu em 2. Ele se refere à palavra de Deus por completo, a palavra de Deus em todo. Se refere a isso, esse mandamento que ele fala aqui. Quem tem a palavra de Deus? Nós, que um dia Deus nos chamou para a presença dele e revelou em nós o que? A palavra dele. A palavra de Deus, a partir do momento que você aceitou Jesus, que você se entregou a sua vida a ele, ela tornou o que? Clara. Ela tornou assim fácil de entender, não porque o entendimento foi nosso. Deus abriu o nosso entendimento e fez-nos entender a palavra dele. Se isso aqui for direcionado a uma pessoa que está lá fora, que não ouve a palavra de Deus, seria uma missão impossível, porque ele não tem uma revelação de Deus ainda no coração. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o apóstolo Paulo em 2 fases da vida dele. Uma antes de conhecer a Cristo. Antes dele conhecer a Cristo, ele perseguia os cristãos a ponto de matar, né? de incentivar a morte, né? E achava que estava fazendo o quê? A vontade de Deus, porque a religião dele era uma religião fechada, que só tinha Deus quem era da religião dele. Mas quando Cristo se revelou no caminho de Damasco a Paulo, o que aconteceu? Abriu-se os olhos e ele reconheceu Cristo. E aqueles que ele perseguiam, ele voltou pregando a mesma palavra. Mas por que ele voltou pregando a mesma palavra daí para frente? Porque foi revelado no coração dele, e ele até a morte dele, ele não arredou o pé da verdade. Inclusive essas verdades, a maior parte das verdades que nós temos hoje na Bíblia veio do apóstolo Paulo, porque ele tinha agora os mandamentos de Cristo. Então Cristo diz aqui: aquele que tem os mandamentos. Então você, hoje, nós conseguimos compreender qual é a vontade de Deus. O que Deus quer de você? O que Deus quer para a sua vida sentimental, para a sua família, para a sua vida financeira? Você consegue entender. Agora, ele continua falando aqui, ó: aquele que tem os mandamentos e o guarda. Tá vendo? Ter é uma coisa, saber é uma coisa, guardar ou praticar já é outra coisa, sabe? Porque às vezes todos entendem que estão ali ouvindo, entendem, mas na hora da prática nem todos praticam. Por que nem todos? Porque muitos não querem negar as vontades próprias, desagradar a si mesmo, tomar a sua cruz, ter responsabilidade por completo com Cristo. Porque para mim ser um praticante, veja, a primeira coisa,
que vai depender de mim é eu amar a Deus acima de tudo, amar a Deus em primeiro lugar. Porque se eu estou amando a Deus em primeiro lugar, vai gerar temor no meu coração, respeito por aquilo que Deus falou. Não vai ser necessário Deus estar só na congregação para me praticar. Eu vou praticar a palavra ou buscar a praticar em todos lugar que eu estiver, porque vai estar dentro de mim que eu estou ali, Cristo está do meu lado, a palavra está comigo. Aí o que vai acontecer? Eu começo a guardar a palavra dele. Por que guardar a palavra dele, igreja? Porque diante de uma situação que você vai atravessar, que você vai deparar na sua caminhada, vai depender de uma escolha, vai depender de você agradar a sua razão, os seus sentimentos ou a Cristo, Se naquele momento que eu deparo com uma situação, vamos supor um exemplo, a Bíblia diz que é para a gente perdoar, sim ou não? Amar os que nos perseguem. Se no momento que você passar por uma dificuldade, que alguém te provocar ou for mal com você, vai gerar dentro de você esse sentimento. É um sentimento natural do ser humano, de ficar com raiva, de ter até razão para não perdoar aquela pessoa, não abrir mão de você por ela. Vai haver dentro de você razão, sentimento. Mas Deus não trabalha com isso. Deus, Ele quer tratar dos nossos sentimentos. Ele sabe que esses sentimentos nossos, Ele nos leva à queda. Ele nos leva. Todas as perdas nossas antes de conhecer a Cristo foi por causa da razão e do sentimento. Não abria mão do eu. Mas a partir do momento que eu recebo Jesus, recebo o mandamento dele e começo a guardar, a levar comigo, o jovem leva com ele, a senhora leva, o Senhor leva, ali diante de uma situação, você vai ter a palavra junto de você. Agora, a decisão sempre vai estar onde? Nas nossas mãos. Porque uma coisa que Deus não faz, igreja, é decidir por nós. Ele já decidiu na cruz, por você e por mim. Agora as decisões, elas continuam na nossa mão. Quantas pessoas ouviram a palavra sexta-feira de mudar de vida e hoje talvez nem veio na igreja, né? Aquela palavra forte, sair daquele lugar de sofrimento e para um lugar de vitória, mas a vida continuou da mesma forma, porque na hora da decisão aí vem o sentimento, vem a preguiça, vem o desejo de lutas, né? Lutas, as pessoas não querem lutas, mas não existe vitória sem desafio. E o maior inimigo nosso, igreja, não é o diabo. O diabo apenas ele pega carona nos nossos sentimentos. O maior inimigo meu se tornou eu mesmo, se tornou o meu eu. Mas a hora que eu estou disposto a não agradar o meu eu, mas agradar a Deus, o diabo não pode. Ele não pode ir com você. E essa fidelidade que Deus nos pede, igreja, está longe de te pedir uma perfeição. Ele não te pede uma perfeição. O diabo costuma se colocar isso. Deus está querendo uma perfeição de você, igreja. Qual de nós vamos ser perfeito aqui na terra? Nós estamos caminhando para a perfeição. Estamos melhorando de glória em glória, de vitória em vitória. Mas essa fidelidade que Deus pede, igreja, mesmo com as nossas falhas, é dar atenção àquilo, é esforçar para poder praticar aquilo que Ele fala, aquilo que Ele colocou diante de nós. Por isso que vem, igreja, a decisão de cada um. Agora, quando eu decido por isso, para a prática da palavra, eu vou gerando força, sabedoria, o amor de Deus. Lá no Romanos 5, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já foi nos dado. O poder de Deus, a alegria, o alcançar o coração de Deus. Deus olha para você, está ali, uma pessoa frágil, diante de tantas situações que envolve ela no pecado, numa direção errada. Ela está procurando
agradar a Deus, procurando ter uma vida de santidade. Isso move o coração de Deus. Isso move o coração de Deus, porque Deus procura pessoas assim. Ele procura pessoas, ele tem achado até muitas pessoas religiosas que vêm, ouve, mas ainda quer continuar agradando a si mesmo. Busca quando dá, vem quando dá, ora quando pode. Deus, ele não quer uma vida, ele quer uma vida, igreja. Ele deseja uma vida para nós, essa vida em abundância que Deus falou. Que essa vida em abundância, ela não tem nada a ver com riqueza, com bens materiais. Bens materiais Deus te dá, você buscando ele te dá. Mas essa vida em abundância, esse tratamento dentro de nós, que a pior dificuldade, igreja, é com nós mesmos, é o nosso interior, é as razões, o sentimento querendo nos fazer refém deles a cada dia. Por isso Jesus fala aqui, ó, olha o que ele fala aqui, ó: aquele que tem, então o que tem somos nós, não é isso? Os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como resume o seu amor por Cristo? Não só de palavras. Vamos supor, minha esposa está ali, a Luciana. Como resume o meu amor por ela? Sendo fiel a ela. Só em palavras não vale. Só em palavras, tanto da minha parte como da dela, não vale. Mas tem que ser em atitudes diariamente. Como prova o nosso amor por Cristo? Porque dizer que ama é uma coisa, é tanto que Jesus fala naquelas duas casas, aquelas duas construções, né? Na areia e na rocha, foi de pessoas que ouviram e não deram ouvido, construíram a casa na areia. Construíram, achava que até tinha uma casa, achava que até tinha Deus, por ele estar no lugar onde prega, por ele declarar com a boca que ama. Mas quando veio a chuva, o que aconteceu com aquela casa? A casa foi embora, né? Ele estava firme enquanto não tinha uma luta. Da mesma forma, o que construiu na rocha, que é o que ouve e pratica. Ele construiu, ele cavou, ele lançou o alicerce na rocha, começou a construir. Veio as tempestades da mesma forma que veio para o outro, mas ele subsistiu à tempestade. O praticante, igreja, as dificuldades não leva a fé dele, não leva o desejo, né? Aquela disposição dele de buscar Deus. Muito pelo contrário, ele fica mais forte, ele começa a buscar Deus mais. Então Jesus diz assim: o que me ama é esse, é o que guarda, o que leva com você, o que leva os mandamentos. Então, igreja, que resume é isso. Então Jesus está incentivando. Por quê? Olha o que ele quer fazer, ó. Esse é o que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai. Você ama Jesus a ponto de praticar a palavra dele, você vai alcançando o amor de Cristo. Deus nos amou incondicional, não foi por causa disso. Ele nos amou mesmo a gente estando lá fora no pecado, mas quando ele nos chama, ele quer cuidar de nós. Ele sabe que a fidelidade da nossa parte vai dar condições a ele de cuidar de nós. A infidelidade vai dar lugar para o inimigo mexer, entrar na nossa vida. Por isso a fidelidade ela é necessária. Então aquele que procura ser fiel, mesmo com as falhas, mesmo errando, entenda aqui, para você não querer de você uma perfeição, mesmo errando, volta para Deus, pede perdão, fala: meu Deus, eu não quero isso para minha vida, meu desejo é servir o Senhor. Então você está mostrando que ama, mas o que ama será amado de Deus. E o que mais? E eu o amarei e manifestarei a ele. Está vendo, igreja? E manifestarei. A manifestação de Deus na nossa vida vai gerar em nós o que? Sabedoria. Sabedoria para nós lidarmos com situações adversas. A sabedoria ela é necessária na nossa vida, igreja, porque a sabedoria vai te fazer, vai fazer diferenças na sua vida. A sabedoria vai te dar direção, vai te dar transformação na sua vida pessoal,
na sua vida social, ela vai te dar transformação, porque a sabedoria vai transformando o nosso caráter. Ela vai te dando direção para você tomar decisões certas, justas, né? Certas e justas. Ela vai te dando sabedoria. A sabedoria vai te dar direção na hora que você for gastar o seu salário, vai te dar sabedoria. Você não vai comprar mais do que cabe o seu orçamento. Não é isso que acontece hoje? O cartão parece que nem paga, não é isso? Passa o cartão 10 vezes. 10 vezes é 10 meses. A gente sabe o que vai acontecer em 10 meses, mas só estamos passando o cartão, não temos sabedoria. Depois fala assim, o diabo, o que o diabo tem a ver com isso? O diabo fala, é você que não tem sabedoria. Não tem sabedoria de gastar o seu dinheiro, de ocupar em coisas que vai te trazer benefício. Então a sabedoria é necessária. A partir do momento que você começa a praticar a palavra de Deus, você vai tornando sábio. Depois você lê o livro de Provérbios, o que fala da sabedoria, quantos benefícios tem a sabedoria. Então, igreja, está aqui, aquele que guarda os meus mandamentos. Quem vai guardar? Aquele que ama a Deus acima de tudo, que decide. Olha o Salmo 119, deixa marcado que a gente vai voltar aí para a gente orar, tá? Salmo 119, eu falei o 98, mas você vai no versículo 30. 119, versículo 30. Olha o que fala, olha o que o salmista declara aqui, igreja. Que importante isso aqui, Porque quando ele diz aqui, tenho escolhido o caminho da verdade. Tá vendo? Isso aqui, para aqueles que querem praticar e servir a Deus, é uma escolha que não tem breganha, que não tem trocas. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi feita uma estátua, né? E eles não dobraram diante da estátua, já tinha escolhido a verdade. Aí o rei chamou e falou, vou trocar a trombeta de novo. Vocês têm mais uma oportunidade de se dobrar diante dessa estátua. Ele falou assim, rei, nós não vamos dobrar. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser, nós vamos morrer tudo. Eu já decidi. Então, essa decisão tem que estar dentro de nós, aconteça o que acontecer. Porque essa decisão, igreja, ela vai te gerar força para a prática. Porque o indeciso, ele não vai muito longe. Ele começa a cogitar em 2 pensamentos. Será que é assim mesmo? Aí começa dentro dele aquela luta, aquela indecisão. Agora, quando você escolheu, porque não existe outra direção, não existe outra porta para você bater e dizer, tem um outro evangelho. Não é esse aqui, é esse que pode te direcionar a sua vida, as benfeitorias de Deus na sua vida. Agora, essa escolha, ela tem que dar, porque se já foi feita essa escolha diante de situação, você não tem indecisões mais, você tem uma verdade clara dentro de você. Eu quero é isso para minha vida, quero é isso. E pode gritar dentro de mim, porque a nossa carne deixa eu falar para você, quando você decide servir a Deus, a carne grita dentro de você. Você passa a ter uma luta interior, porque talvez a carne está tão acostumada, os desejos naturais estão tão acostumados de alimentos de razão, de sentimento, que quando você começa a mudar, ela começa a gritar dentro de você. Mas é aí que entra a nossa batalha em não abrir mão, em falar, não, é esse caminho que eu quero, e eu quero aquilo que Deus falou, eu não quero outra coisa. Aí essas escolhas, e diante de você vai ter as escolhas diariamente, escolhas que, se a palavra está no teu coração, clara dentro de você, se você opta pela palavra, tem também a manifestação de Deus. Se não, o inimigo toma direção. Aí ele diz aqui, tendo
escolhido o caminho da verdade, teu juízo tenho posto ou propus para mim. Tá vendo? Ele pôs diante dele, ele propôs a si mesmo, tá? Você não tem que negociar com o seu eu mais, você tem que propor. É você que manda, é você que vai, é você que passa, porque quando você toma essa decisão, as coisas não vão te dar direção, porque você já escolheu, você já decidiu, porque nada parou Jesus de ir para a cruz, todas as lutas, todas as dificuldades, porque dentro dele já tinha um propósito. A partir do momento que ele nasceu, que foi crescendo, já tinha um propósito. Ele deparou com situações familiares, religiosas, né? Todas as situações ele teve. A própria casa dele, o próprio pessoal dele, os irmãos não compreendiam, achava que ele era louco, né? De falar daquela forma, mas nada parou ele de ir para aquela cruz por causa de mim e de você, para nos dar um exemplo de hoje. Se você olhar para o autor e consumador da sua fé, você vai ter força para servir ele, para guardar os mandamentos. Então ele diz: tem escolhido o caminho. Então o caminho da verdade ele vai dar diante de você. Agora vai no 119, 98 que eu falei para você. Olha o que o salmista fala aqui, igreja. 119, 98. Vamos aqui no 97. Isso aqui é necessário, igreja. Você amar a Deus, negar a si mesmo. Isso aqui, ó. 97. Quanto amo a tua lei. Lei é a palavra, né? Os mandamentos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, tá vendo? Os praticantes, igreja, não tem como ele ser praticante sem meditar na palavra. Você lembra que Deus falou para Josué para colocar aquela palavra, meditar nela de noite, né? Salmos 1 também diz: para me ser uma árvore frutífera à beira das águas, eu tenho que meditar na palavra dele. O que é meditar? É mastigar, é ruminar aquilo, é ter a palavra dentro de você constantemente. Agora, para me ter, eu tenho que ler mais, envolver mais, ter dia, né? Ler para cumprir um credo religioso, é começar a comer aquilo ali, começar a mastigar, começar a buscar. Você tem necessidade de buscar a revelação de Deus para a sua vida. Então o salmista diz aqui, ó, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Todo dia ele estava ali meditando na direção de Deus. E olha o que ele fala mais, filho. Tu, pelos teus mandamentos, me faz mais sábio do que os meus inimigos. Tá vendo? Então ele diz assim: a meditação na lei, trazendo aquilo para a vida dele, ele tornou mais sábio. Tá vendo? A sabedoria, como ela é necessária na nossa vida. A sabedoria, igreja, ela vai te dar direção, ela vai te dar mudança pessoal, ela vai te dar, igreja, discernimento, né? Discernimento, senso. Hoje o povo está precisando de senso. Ele está trocando a mentira a verdade pela mentira. Aquilo que era feio passa a ser bonito, né? Sim ou não? Aquilo que era horroroso, causava até... Hoje eles acham bonito, senso, a sabedoria dá isso. Então ele diz que os mandamentos tornou mais sábio do que os inimigos. Tá vendo? O seu inimigo, ele é astuto, ele trabalha com a inteligência, ele é inteligente, ele é astuto. Mas quando depara com você com sabedoria, você consegue discernir as ações dele. Não só discernir, mas também combater.
Porque às vezes a pessoa até discerne, mas não tem força para combater. Não adiantou muita coisa. Adiantou quando ela discerne e tem força para combater. Vê que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, vendo que aquele médico, a boca dele está sendo usada, vendo que aquele patrão, a boca dele está sendo usada, aquele colega de trabalho, ele combate ali e abençoando aquela pessoa, porque aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo. Porque a palavra que está lançando são palavras para alcançar o teu coração, mas você discerne na hora. Então a sabedoria, igreja, ela vai sendo gerada. Depois lê o livro de Provérbios começa ali do 1 para você ver o que fala da sabedoria. O livro de Provérbios é a instrução de vida, para nós andarmos em mudança de vida. Mudança de vida é o livro de Provérbios. Então ele diz aqui, ó, tu pelos teus mandamentos me fazes, tá vendo? Não me fez, tá vendo? Olha como é que a palavra, ela tem os pequenos detalhes, né? Ela me faz. Poderia ter falado me fez. Está pronto? Quem está pronto? Igreja, quando estivermos aqui na terra andando com Cristo, nós vamos precisar de mudanças ainda, de melhoras ainda. Então ela te faz a partir da caminhada, o apóstolo Paulo ainda diz assim em Filipenses: não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Está vendo? Prossigo, ele prosseguia. Então ele está dizendo que o mandamento que ele amava, que ele praticava, ele fazia, ele construía na vida dele, que sabedoria me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois o que? Estão sempre comigo. Tá vendo? Estão sempre comigo. Sempre que eu deparo com uma situação, o inimigo se levantando, eu tenho sempre comigo a palavra de Deus. Ele está falando aqui, ela está sempre comigo, ela não afasta. E quantos de nós esses dias esquecemos da palavra, igreja, e agimos? Quando você esquecer, igreja, é não dar crédito na hora, não optar por ela, você acaba agindo no seu natural. E quando você age natural, as consequências vêm, porque houve plantio. Porque quando você age natural, automaticamente a sua boca vai falar o que não deve, as suas atitudes não vai ser boas, você vai lançar palavras que vai trazer retorno para a sua vida ruins. Então o melhor é ficar na batalha, é ficar com a palavra guardada, resistindo, porque a partir do momento que você resiste, por mais que o inimigo se mostra forte, ele não resiste você com a sua resistência dele. Você ele firme em Jesus, ele não suporta, ele vai bater em retirada, porque sabe que você está na autoridade de Cristo. Então ele diz assim: pois estão sempre comigo. Vamos voltar no livro de João para a gente orar. O livro de João é isso aqui, igreja, ó. João 14, 21, né? João 14, 21. Diz assim: aquele que tem é os que estão ouvindo a palavra de Deus, os mandamentos e os guardar a palavra. Esse é o que me ama, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Você não tem que ficar atrás de vitória. A vitória, igreja, ela vai te alcançar por causa disso. Ela vai te alcançar por causa disso, porque você está amando a Deus. Ele vai estar manifestando na sua vida. Agora você vai aqui no versículo 23 para a gente orar, tá? 23. Aí Jesus falando aqui, ó. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém, por que é condicional? Porque não são todos que vão
que vão praticar a palavra. Não são todos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada. Tá vendo, igreja? Fazemos nele morada. Você é a morada de Cristo. O templo que Jesus falou que ia construir é a morada dele, que é você nesses dias de hoje. Por isso que você que deseja a manifestação de Deus não tem negócios com a sua razão, com o seu sentimento, com o pecado. Você tem que decidir, porque o que o inimigo quer nos tornar, sabe o que é, igreja? Posso falar para você? Deficiente espiritualmente, aquele que vai mancando, arrastando, mancando, não aquele que vai de passos como Deus quer. O inimigo, às vezes, não importa que você está ouvindo, que você está na congregação, o que ele luta é para você não praticar, porque ele vai te tornar um deficiente espiritual. E se torna um deficiente, você poderia estar mais lá na frente, estar sempre atrasado, e às vezes vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem arrastar mais, nem manquejar mais, porque a tendência até parar. Por isso que nós temos, igreja, a partir do momento que Deus nos deu a oportunidade de ouvi-lo, é levar a sério as coisas dele e praticar. E a prática vai trazer manifestação dele, amém? Então dê para ele uma linda salva de palmas, mas bem